aquele bom dia bem especial. O Flamengo estreou com vitória no Intercontinental da FIFA. Com a Arrascaeta sempre decisivo, o rubro-negro levantou a taça do Derby das Américas ao vencer o Cruz Azul por 2-1. O próximo obstáculo dos cariocas é o Pirâmides do Egito. Por aqui, o Palmeiras, que comprou em definitivo o zagueiro Bruno Fux, projeta 4 reforços para a próxima temporada. Já o São Paulo não deve renovar com o volante Luiz Gustavo. Na Liga dos Campeões, o Arsenal segue 100% e o Real Madrid agravou a crise ao perder para o Manchester City. No Rio, Vasco e Fluminense fazem o primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil com desfalques. E no Mineirão, Memphis Depay e a fiel torcida calaram o estádio com a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro por 1-0. Agora, o Timão está a um empate da final do torneio. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre, você e seu grupo. Muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com 2 equipas de uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Primeiro parte é muito importante. Um jogo difícil. Controla o jogo difícil porque Cruzeiro é um time bom. Mas ganhar um gol e defenda bom. Conseguimos o gol de forma merecida, tivemos outras chances. E me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre, Cruz Azul também, havendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada, os dois times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição e uma vitória que eu dou muito valor. Muito boa a estreia do Flamengo, ganhando, era o que importava, passou pelo Cruz Azul. E agora, quem vai passar aqui pelo Jogo Aberto é o trio de comentaristas do programa. Comigo, Cicinho e aquele bom dia. Como você já imaginava, o Flamengo venceu o seu primeiro obstáculo e agora que vem o Pirâmides do Egito. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. Acredito que agora o Flamengo já tirou aquela casca de nervosismo. Então, jogou contra uma grande equipe, mas o Mengão sempre prevalecendo, que vem o próximo, porque o alvo do Mengão é o Paris Saint-Germain. Edu Dracena, já você. Negrão, você tá muito tímido, Negrão. Negão. Em casa, com o Mineirão abarrotado. No primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro tomou 1-0 do Corinthians e não conseguiu reverter o resultado. E agora, Edu, bom dia, né? Renata, bom dia pra você, bom dia, meus amigos. Realmente, o Cabuloso decepcionou ontem o Mineirão. Por mais que, de repente, daqui a pouco a gente vai ver o lance do gol do Corinthians, assim, que eu acho que, bateu na mão, mas o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro não impôs o ritmo que a gente é acostumado a ver dentro do Mineirão. E eu acho que por isso que saiu derrotado desse jogo de ontem. Mas ainda não acabou, hein? Eu ainda acredito no Cabuloso, hein? Pra apanhar e ficar calado. Ainda tem o jogo de volta, mas que vantagem conquistou o Corinthians. Bom dia, Ronaldão! Quem imaginava que diante de uma equipe tão forte coletivamente como é o Cruzeiro, o Corinthians na casa do adversário teria a primeira vantagem? Menina Renata, não é um bom dia, não. É um excelente dia a todos os corintianos. Aqueles 3 mil que foram lá no Mineirão e chacoalharam aquele Mineirão daquele jeito. E olha, bom dia pra vocês também. Calma, você tá empolgado. Assim, eu tô desconfiado que o Dorival, ele assiste a gente aqui com uma certa frequência, porque ele fez tudinho que nós falamos aqui, colocamos pra ele, e até o placar eu acertei, hein? Eu estou demais, estou de graça, e vai Corinthians pra todo mundo aí, assim que funciona. E mais também foi o Flamengo, que o objetivo era vencer e bater o Cruz Azul, segue na Copa Intercontinental, mirando pirâmides e, claro, o PSG, não é mesmo? O malvadão
Malvadão mesmo, Arrascaeta, que já definiu tudo na temporada, mais uma vez foi o cara. E o Mengão bateu o Cruz Azul por 2-1 e segue na competição. Todo mundo concentrado. Isso aqui é o Mengão. O Flamengo é acostumado a jogar diante de multidões. Mas não foi isso que aconteceu. Pouca gente apareceu no estádio. Não houve sequer muito interesse dos moradores locais. Foi uma promessa, eu falei para ele que ele queria muito ir a Lima. Eu falei, então, se passar na Libertadores, a gente vai para o Catar. E passamos na Libertadores, somos tetracampeão e estamos aqui. E eu não tinha a menor dúvida que a gente ia estar aqui. O público foi de 7.108 pessoas. Por tratar de Mundial, né? Esperávamos um público maior, um estádio tão bonito de Copa do Mundo. Cabe muita gente e não compareceu muito, mas a gente entende também que é válido, nem sempre as pessoas conseguem estar presentes. O jogo teve aquele jeitão de estreia, nervosismo, muitos erros e medo de colocar tudo a perder num jogo único. Mas no meio de tudo isso tinha o craque Arrascaeta. O zagueiro Piove falhou, o camisa 10 do Fla aproveitou o vacilo, driblou o goleiro e abriu o placar aos 14 minutos. O Flamengo não conseguiu transformar a vantagem em controle e o Cruz Azul conseguiu um empate no fim do primeiro tempo. Pela esquerda, Rotondi insistiu, Pulgar se atrapalhou na cobertura e a bola sobrou para Jorge Sanches, que acertou um lindo chute de primeira no canto de Rossi. 1-1. Felipe Luiz ganhou do banco de reservas a resposta que queria. Everton, Cebolinha e Plata mudaram o ritmo do jogo, empurrando o Cruz Azul para o próprio campo. Arrasca, que faz um ano mágico, voltou a brilhar. Escolheu a solução mais inesperada, cobertura com leveza. Piove ainda tentou salvar, mas a tecnologia confirmou o óbvio. A bola tinha cruzado a linha, 2-1. Com certeza que é um grande momento, tanto meu como da equipe. Sou muito feliz de viver esse momento com todos esses companheiros em um ano que foi tão especial para nós. Me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre, Cruz Azul também, havendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada, os dois times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição e uma vitória que eu dou muito valor. O jogo valia a classificação, mas também troféu. E o Flamengo levantou mais uma taça no Ahmad Bin Ali, de campeão do Derby das Américas. O Flamengo não tem muito tempo para comemorar. Já precisa trocar a chave e pensar no próximo adversário, o Pirâmides, do Egito. Partida que acontece sábado, aqui neste estádio. Campeão africano surpreendeu adversários mais experientes. Tem um atacante congolês em grande fase, Mayele, e investiu pesado em reforços, inclusive um brasileiro, Everton Silva, comprado por 18 milhões de reais. Se vencer o Pirâmides, a decisão será contra o Paris Saint-Germain, atual vencedor da Champions League e finalista da Copa do Mundo de Clubes. Primeira missão cumprida, muito bem o Flamengo. Tem o nervosismo, o cansaço, sai de um campeonato brasileiro, teve um dia a mais de descanso, uma viagem que não é tão fácil de ser feita, muitas horas. Mas, Edu Dracena, vimos um Flamengo muito consistente para conseguir o objetivo de ganhar e já pensar no próximo jogo. O pensamento era vencer, Renata, independentemente de como jogar. Mas o Flamengo... Não combina, porque foi a final da Libertadores e tal. Poderia estar lá, mas não está. Poderia estar lá, mas o Flamengo está lá, está representando muito bem. E o Flamengo foi muito reativo no primeiro tempo, né? O Cruz Azul teve até mesmo a posse de bola, conseguiu fazer várias jogadas ali no meio de campo, tocando muito bem. Mas depois, o beabá no zagueiro, não se cruza uma bola dentro da área ali, baixa ainda. Se você quer errar, então erra para mais, nunca para menos ali. E aí cai no pé do craque, que é o Arrascaeta, fez lá, decidiu pro Flamengo. Aí sim, depois no segundo tempo, o Flamengo impôs o ritmo muito forte. O Arrascaeta novamente bem posicionado, fez a diferença realmente. E o Flamengo fez o que a gente esperava. Foi vencer e passou para a próxima fase. Cicinho, no segundo tempo, por exemplo, Cebolinha e Plata entraram muito bem na partida. Aí vale esse elenco do Flamengo, que quando você não tem a situação ideal de jogo, estava empatando, precisava vencer a partida, você tem outras opções, outras peças.
E o Felipe Luiz usa muito bem isso daí, né, Renata? Até porque ele já demonstrou nessa administração dele, gerindo esse grupo aí, que não importa nome, quem tiver melhor vai jogar. O Cebolinha, houve uma parte, né, desse ano que ele estava começando a assumir o protagonismo e aí se lesionou. Hoje já está voltando a jogar um grande futebol. Por meritocracia, né? Provavelmente, e a característica do Felipe Luiz, talvez já coloque ele nesse próximo jogo como titular, porque ele merece. O Arrascaeta fazendo, sem sombra de dúvida, a diferença. E entra nesse quesito, né? Todo mundo acha, Flamengo ganhou, era obrigação, fácil. Mas eu estava vendo, acompanhando, o Cruz Azul é a equipe no futebol mexicano que mais tem a posse de bola, né? Recordista em posse de bola. E o Flamengo conseguiu driblar muito bem esse adversário e passar aí para a próxima fase. Ronaldão, acompanhei muito bem a entrevista do Nicolás Larcamón depois do jogo. E o que ele falou do Flamengo é exatamente o que vem acontecendo. Que o time antes era mais uma equipe de massa, mas que virou um super estruturado, com um aporte financeiro muito elevado. Um treinador que é jovem no tempo de profissão, mas que está se credenciando a ser um dos melhores do mundo. Fez uma análise perfeita e reconhecendo que o Flamengo hoje, se quiser jogar valendo, ele pode ganhar de muita gente, inclusive como fez com o time dele. É verdade. Com tudo isso que você falou, tem que ter um treinador que saiba colocar para o seu grupo para desfrutar de tudo isso. E a gente está percebendo que o Flamengo teve uma dificuldade ontem, aquilo ali, bateu cansaço, alguma coisa deve ter acontecido, mas a verdade é que eles estão desfrutando desse momento. E as coisas boas acontecem para quem desfruta. Futebol é isso. Você tem que ter o seu companheiro ali naquele momento, você tem que ter o cara de confiança, você tem que ter... Mas o grupo estando confiante, você consegue alcançar o objetivo. E o Flamengo está ali de passinho, a gente percebeu que todo mundo ali empenhado. O goleirão, mais uma vez, o Rossi, num momento difícil, uma bola que bate, põe no chão, mostra que está seguro, chama a equipe dele de novo para concentração. Então, olha aí esse Flamengo incorporando numa competição importantíssima, num momento sério também. Olha, quem foi pé quente para o Flamengo, nosso Felipe Killing, se deslocou da Inglaterra, chegando no Catar e já acompanhou de perto a primeira vitória do Mengão na Copa Intercontinental. Killing, que bom recebê-lo mais uma vez por aqui. Já percebemos toda a energia, o estilo do Catar, de Doha. Agora é pensar no Pirâmides, que é do Egito. Tudo bem com você? Tudo bom, Renata? Pois é, viu? O próprio Felipe Luiz ontem, após a partida na entrevista coletiva, disse que vai começar a estudar o Pirâmide, porque é um calendário bastante apertado e é uma equipe que a gente não tem muita informação e até a Europa. Então ele já trocou a chavinha, já está estudando o Pirâmides, que desembarcou aqui em Doha ontem. Vale lembrar que o Pirâmides conseguiu essa classificação depois de vencer o Al Ahly no fim de setembro, ou seja, chega frio em relação ao clima do torneio. Já o Flamengo chegou aqui tem 5 dias, está treinando todos os dias, já fez o jogo contra o Cruz Azul e hoje mais cedo realizou aquele day after, né? O treino mais regenerativo. Os titulares nem foram para o campo hoje, né? Só aqueles que não jogaram os 90 minutos, um treino regenerativo. E a novidade foi o Pedro, viu? O Pedro correndo ali com os jogadores, ele está ali com o colete amarelo. Então está fazendo já essa atividade no campo. Não quer dizer que ele vai jogar contra o Pirâmides, mas está nesse processo de recuperação. O Felipe Luiz disse que acredita que o Pedro possa estar à disposição se o Flamengo fizer a final contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem. Eu vi também o Felipe Luiz conversando com o Danilo. Vale lembrar que o Léo Ortiz voltou de lesão e começou a partida como titular, mas cometeu alguns erros, né? Vários jogadores do Flamengo cometeram erros ontem, o Lino também. Talvez ele tenha uma conversa com o Danilo justamente para fazer uma rotação nesse elenco, né? O Flamengo não tem apenas um time titular, tem muitos jogadores bons à disposição. O Cebolinha vem pedindo passagem, entrou bem. O Danilo também é uma outra opção, talvez volte no time, porque são 3 jogos, se o Flamengo chegar à decisão, em 7 dias. Então é um calendário corrido, mas o Felipe Luiz sabe fazer muito bem essa rotação no elenco, aproveitar as peças e talvez contra o Pirâmides faça uma mudança ou outra no time, já pensando numa possível final contra o Paris Saint-Germain, Renata. Boa, Killing. Eu não descartaria mesmo mudanças. O Felipe Luiz conhece bem esse elenco, sabe que tem jogadores que se equivalem na qualidade e pode sim surpreender o seu adversário, que ele mesmo disse na coletiva que ainda não conhece tão bem. Killing, já já a gente conversa mais, continua batendo
esse papo sobre o próximo desafio do Flamengo na Copa Intercontinental. O que foi, Rona? O Ulisses ali atrás dele, o que é o Ulisses ali? O Ulisses, depois que ele subiu nos camelos na última Copa, ó, ninguém levantou mais, o camelo continua deitado, viu? Não muda, eu tô só vendo aqui. Por isso que ele é persona não grata no Catar. Kili, a gente se diverte, tira sarro, tá tudo bem, né? Até daqui a pouquinho. Obrigada. Cicinho, como é enfrentar um adversário que você não conhece bem, que não é tradicional, chegou até essa disputa através da Liga dos Campeões da África, é um time que foi montado por empresários, tem um aporte financeiro, mas o Flamengo, na teoria, é superior. Não, é superior e os jogadores sabem disso, né? Até porque quando você não conhece o adversário, você tem que concentrar no seu trabalho. Quando você analisa, tenta procurar muitas informações do adversário, às vezes você acaba se perdendo e esquecendo da sua própria equipe. Então, assim, o Flamengo é um time melhor no papel, é um time melhor na prática, isso sem sombra de dúvida. Então, vai entrar como favorito e vai manter o favoritismo. A pressão do primeiro jogo já passou. E como o Killen trouxe muito bem, o Flamengo já está no calor da competição, né? Para alguns, desfavorece porque o outro chega fresquinho. Mas o Flamengo já está no embalo. E isso é bom. E o Flamengo tem peças de reposição. Então, assim... Já tirou o friozinho da barriga, exatamente. Né? Se entra o Cebolinha agora, não vai bem no começo do jogo, volta o Samuel Lino. Então, assim, as peças do Flamengo, já tem a boa notícia do Pedro correndo. Então, acredito que nós vamos ver, sim, Paris Saint-Germain e Flamengo na final. E o Flamengo, dessa vez, acredito que passa fácil. Tomara que sim. Tem um detalhe, você falou em favoritismo. Ontem, muita gente, inclusive eu, considerava o Cruzeiro favorito para vencer o Corinthians em BH, no Mineirão. Um time que foi poupado, tomou 3-0 do Santos na última rodada da Série A, com os reservas, e não foi páreo para esse primeiro confronto. O Corinthians abriu o placar com o Memphis Depay, segurou o resultado e volta para casa com aquela boa vantagem. Antes da partida começar, festa nas arquibancadas do Mineirão. Mais de 59 mil torcedores cruzeirenses e corintianos marcaram presença no Gigante da Pampulha. Apesar do desejo pelo hepta, Memphis que criou a primeira grande oportunidade, mas Cássio defendeu. O Timão permaneceu no setor ofensivo com Depay. 10 minutos depois, Carrídio cruzou para Yuri de cabeça ajeitar e o holandês cravar o único tento do jogo. 1-0 Corinthians. Do Corinthians! Memphis Depay! Nos primeiros minutos do jogo aí, não saiu da nossa melhor forma em casa. É isso que a gente acabou pagando o preço por eles conseguirem abrir o placar. Cruzeiro até tentou diminuir na primeira etapa, mas o esforço celeste só surgiu no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, o William cruzou para dentro da área. Arroio subiu, mas Hugo fez uma grande defesa. Eu tô aqui para ajudar, a hora que o time precisar de mim eu tô pronto. E fico muito feliz por mais um jogo sem sofrer gol nessa competição. E se Deus quiser, a gente vai buscar ir assim até o final. A partida começou a ficar quente e a pressão cruzeirense prevaleceu. O Corinthians se lançou para frente na tentativa de Vitinho de ampliar o marcador. Nos acréscimos, a Raposa partiu para cima, na primeira tentativa com Fabrício Bruno. Logo em seguida, Eduardo ajeitou a bola para Gabigol tentar diminuir para a Raposa. Mas a vitória foi para o Timão. Fim de jogo, Corinthians vence a Raposa por 1-0. Eu sinto que a gente não começou muito bem o jogo, mas no final conseguimos ver o Cruzeiro que a gente tem acostumado a ver dentro do campo. Lembrando que são 4 tempos, que são 2 jogos. Foi só o primeiro agora, é melhorar para o segundo, mas sabemos que são 2 jogos, a gente ainda tem que trabalhar muito. Muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa, com 2 equipas de uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Eu achava que íamos ter o apoio na Toca antes deste jogo tão importante, não tivemos. Peço aos nossos adeptos que também façam-nos uma visita à Toca para motivar este pessoal, que eu acho que pelo trabalho que eles fizeram
durante todo o ano merecem esta motivação final para a gente conseguir chegar a mais uma final da Copa. Primeiro empate é muito importante. Um jogo difícil. Controla o jogo difícil porque Cruzeiro é um time bom. Mas ganhar um gol e defenda bom. Muitos zagueiros muito concentrados e agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. Esta foi a primeira partida que o Cruzeiro sofreu gol na Copa do Brasil. Com o resultado, o Corinthians leva vantagem para a partida de volta. Nós estamos conscientes do que queremos, das dificuldades que passamos, do trabalho que está sendo desenvolvido. Crítica é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre. O jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas e o resultado está todo ele em aberto. O que a gente não pode é perder a confiança, achar que está tudo perdido. Muito pelo contrário, a gente fechou aqui no vestiário e que a gente tem totais condições de ir lá, reverter o placar e passar para a final. Uma perguntinha, Ronaldão. Sim. Tudo certo com o gol do Memphis? Para mim, sim. Para mim, o cabeceio. Porque a torcida do Cruzeiro reclama que o gol foi ilegal. Então vamos para a teria imagem. um toque ali. Cadê a imagem? Eu achei até que mostrar. pega no cotovelo do zagueirão, que ele tá com a mão aqui para trás, pega no cotovelo dele. Mas pegou na mão, vamos ver? Cadê a imagem? Porque a bola amorteceu ali, né? Porque pega no cotovelo do zagueiro, quer ver lá? Então, Ó, o zagueiro tá de costas, ó, aqui, ó. Porque o Memphis cabeceia a bola. Mas essa imagem não dá pra ver, vamos ver aí, ó. Agora uma mais próxima. Olha lá, tá vendo? Pega no cotovelo do Fabrício. Que ele volta aqui e pega no cotovelo dele, é isso ou não? Se vocês me mostrarem pegando Aí, na mão ó, do essa Memphis... imagem não mostra isso, Deixa eu ver. não. Olha lá, olha o cotovelo. Pega no cotovelo dele, tira até o Cássio da jogada. Eu acho pega que no cotovelo do zagueiro. Pega no cotovelo do Fabrício, ela ia pra trás, não ia pra frente. Ela pegou e desceu. Ela pegou e Com desceu. o Corinthians acontece esses negócios, exato. Você sabe muito bem que o Lucas fez isso na Copa do Brasil Exatamente. e saiu um gol, né? Tanto que você falou disso, já pensou agora? O quê? Você falou que ele passou naquela Copa do Brasil porque fez gol de Eu mão. lembrei aqui do Lucas jogando o Cássio pra dentro do gol com a bola. É bom acontecer isso, que peixe morre pela boca. É isso mesmo. Olha lá. E o zagueiro vai com o cotovelo, não vai nem com a mão. Aí você fala que foi mão do Memphis. Parabéns pra vocês. Bateu no cotovelo do Memphis. Parabéns pra vocês, que Bateu na ontem mão do falaram que o Memphis. Corinthians ia ser amassado. Ó, E hoje ó, vocês estão vendo o Olha lá. Corinthians aí, 1-0. Olha lá o cotovelo do zagueiro. A bola na mão do Memphis. zagueiro. A bola na mão do Memphis. Olha lá, bateu bola na na mão do Memphis. O cotovelo do Aqui, zagueiro. ó. Isso. O cotovelo Mas do aí você zagueiro. fala, como que o VAR não viu isso? Porque eles veem Mas é que a eles gente querem. mostrou em 3 ângulos diferentes. Os primeiros 2 deixavam dúvida. Esse aí é um pouco mais ostensivo. Ontem vocês falaram que o Cruzeiro ia vencer. Hoje vocês estão vendo um erro no gol do Memphis. Parabéns. Não venceu por causa da mão. Que coisa de... Não, parabéns. Venceu por causa da mão. Eu tô falando parabéns pra vocês, porque ontem todo mundo aqui era gente? Cruzeiro. E agora vocês Não, e viram a mão continua. do Memphis. Não, aí eu não tenho que falar nada. Não, aí eu acho que de aí lado, bater palma pra doido dançar, velho. Não, de tanto o Ronaldo reclamar, o Daronco ajudou. E você não vai reclamar do Daronco? O Daronco ajudou? Não, ele não reclamou do Daronco. E de tanto ontem. ele falar do Daronco, né, programas anteriores, que o Daronco vai lá e não marca uma falta dessa. Não, vocês... Pelo não, amor vocês de devem Deus. estar com alguma coisa... vocês estão de férias. Eu entendo, aí entendo. Não, eu entendo. Vocês estão vai de passar férias. vergonha. Vocês estão querendo Agora, achar aí. acho que vale essa ressalva, tem essa dúvida mesmo, é um lance duvidoso, é um lance polêmico. Só que tem um detalhe, daí, 21 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, o Cruzeiro foi bloqueado, neutralizado pelo Corinthians, o Corinthians jogando no Mineirão abarrotado, apoiando o tempo inteiro, conseguiu montar uma estratégia de minimizar o meio-campo, que é muito forte do Cruzeiro, que não teve liberdade. O William não fez uma boa partida, o Kaique a mesma coisa. Então o Corinthians segurou o resultado até o final, volta podendo empatar, que vai estar na decisão da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, que era apontado como favorito, vinha praticando um futebol, inclusive contra o Corinthians. O jogo entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão pelo Brasileiro há poucos dias foi um massacre do Cruzeiro. No brasileiro. Só que na hora... No Brasileiro. Só que no mata-mata é outra história. Por isso não toma gol. A Copa do Brasil, por isso não toma gol. E o Cruzeiro também não tinha tomado gol. O seu primeiro gol que o E Cruzeiro tomou um gol de quem? Do Corinthians. Do Memphis. Meu Deus. De mão.
Tá de mão. Bateu na Então mão. ele é o La Mano de Dios do Corinthians. Agora, pra você, foi mão ou não, hein, Rona? Ué, vocês estão vendo o lance como eu tô vendo aqui. Pra mim, pega no cotovelo do zagueiro, por isso que ela vai pro chão. Porque ele cabeceia aqui, ó. Ele cabeceia a bola. Agora o zagueiro não cabeceou por quê, Cicinho? O que aconteceu? Tava mal posicionado? Aquela questão do Teve liberdade o Memphis Depay, sim. Mas vale ressaltar, Renata, assim, a gente comenta aqui, mas é a grande humildade e sabedoria do Dorival Júnior. Porque nós falávamos aqui ontem a respeito desse jogo, o Cruzeiro é melhor time, vive o melhor momento em todos os quesitos do que o Corinthians. E o Dorival sabia disso, o que ele fez? Posicionou o Corinthians, porque não adiantava o Corinthians querer atacar de qualquer jeito o Cruzeiro, que no jogo no Campeonato Brasileiro enfrentou dificuldade, porque não matava a jogada. Ontem o Corinthians, o Cruzeiro saindo no contra-ataque, tinha 5 jogadores do Corinthians para bloquear o jogador. Então, a mentalidade é diferente. E isso parte do treinador. O Corinthians jogou o quê? Não vou falar como time pequeno, porque não é time pequeno, mas sabia que o adversário era melhor. Então, se posicionou e jogou por um erro. Encontrou ajuda da arbitragem aí, mas todo o mérito do Corinthians. Ajuda de quê? Lógico, foi mão. Crítica, ou não? é o que o ser Você tá humano errando sabe prova de fazer. consulta também. O que é, Dorival? Dorival. Crítica é o que o ser humano sabe fazer. Mas construtiva é boa. Para ajudar. Mas, independentemente disso, o jogo começou num ritmo até frenético, o Corinthians começou melhor, depois o Cruzeiro deu uma equilibrada, aí o Memphis faz o gol, abre o placar e define o placar, porque o Cruzeiro teve chances, volta para o segundo tempo, até mais incisivo, sabendo que está atrás no placar, que precisava fazer o resultado e não consegue. E o Corinthians teve esse mérito, de jogando fora dos seus domínios, segurar um adversário, Edu, que é muito forte em todos os setores do campo. Sim, Renata, e a gente viu os jogadores do Cruzeiro muito nervosos, né? Errando passe, tomada de decisão muito errada, tanto de posicionamento, até mesmo para você estar enxergando o jogo. É claro que você jogar uma semifinal dentro do estádio lotado, você sendo favorito, de repente trouxe uma pressão desnecessária e os jogadores não souberam usufruir disso, né? Jogando no Mineirão casa lotado. Agora também temos mérito também do Corinthians, que marcou muito bem, né? A gente falávamos aqui ontem que o meio de campo ia ser muito importante, que ia decidir o jogo, como decidiu. O Corinthians neutralizou muito bem o meio de campo. O Matheus Pereira não teve espaço para jogar. Ele dificilmente teve uma criação assim de jogada que ele era acostumado a fazer. Teve uma possibilidade de chutar para o gol ali. Pena que chutou em cima ali do Hugo. Mas, assim, o Cruzeiro foi muito abaixo do que a gente imaginava em todos os setores. Não só um ou outro, não, foram todos. Porque se o Cruzeiro foi joga... abaixo ou o Corinthians foi diferente? Eu acho que o Corinthians... O Corinthians que foi diferente. O Corinthians colocou essa dificuldade. Colocou sim essa dificuldade. Só que o Cruzeiro, com o time que tem, poderia passar essa dificuldade. Porque jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, com a qualidade que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro poderia ter ganho esse jogo. O Corinthians já com 3 mil pessoas engoliu 56 mil. Já na sua torcida, transferiu aquilo para dentro do campo. E foi uma batalha ali. O Corinthians escolhe jogo, Ronaldo? O Corinthians escolhe jogo? Seria bom escolher, porque agora faltam só mais 2, hein, pelo jeito. Então, 3, né? Porque a postura. Porque aí faltam 3 Cuidado, jogos. hein? Se escolher esses 3 jogos e vencer esses 3 jogos, é campeão, Cicinho. Então, o que eu quero dizer pra você, Cicinho, hoje você tá afoito, hein, Bebelo? Deixa eu só molhar as palavras aqui. Um time que teve que a sua torcida invadindo o Mineirão, calando o Mineirão, a sua torcida empurrando o time. O seu sistema defensivo, como a gente falou aqui, que era perigosíssimo para enfrentar o Cruzeiro, com 2 peças praticamente. O Mateuzinho sempre tinha ali o Carrilho e do outro lado o Bidu sempre tinha ali o Martínez com ele e vice-versa. Então o Corinthians tinha ali na marcação sempre 2 jogadores. E isso foi o quê? Foi entrega. Combinado no vestiário não sai caro. Vocês lembram dessas palavras aí? Porque era assim, combinado no vestiário. Um dos melhores jogadores para mim do Corinthians ontem foi o Carrilho. Até me surpreendeu que ele foi sacado, não sei se cansado, cansado. Mas jogou muito bem. E acho que foi, além de tudo, uma partida inteligente do Corinthians. Ele sabia quem era o adversário, sabia das qualidades do Cruzeiro e que não é superior, mas que poderia vencer. E venceu combatendo, jogando de maneira limpa. Eu gostei bastante do jogo do Corinthians, me surpreendeu muito. Inclusive, o Memphis Depay fala aqui no Jogo Aberto e fala em português. Coisa linda esse menino, hein? Primeiro parte muito importante. Um jogo difícil. Controla o jogo, difícil porque Cruzeiro é um time bom, mas ganhar um gol e
defenda bom, muitos zagueiros muito concentrados e agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. Tá aí o Memphis Depay, Ronaldão já fez vários elogios a ele e é o que o Cicinho sempre pede, que um jogador com a qualidade e que com o estilo dele tem que aparecer em jogos grandes. Apareceu. É o jeito de jogar, né? Ele até comentou um tempo atrás aí que ele estava... Porque cobravam muito que ele entregava muito na seleção e não entregava, né, no Corinthians. Tanto é que ele fez o gol de cabeça em cima do Palmeiras, eliminando o Palmeiras. Pô, esquece o Palmeiras, irmão. Não, porque aí estão falando que ele não aparece em jogos grandes, assim, no Corinthians. E ele tem feito isso. Ontem era um jogo, não era um jogo grande, era um jogo das galáxias, porque tinha lá o maior de Minas e o maior do mundo, dentro do Mineirão. Aí o que aconteceu? O Memphis fez a diferença. Mesmo sendo... O maior devedor, né, ele do voltou mundo. Você sabe muito bem que você não pagou o Oscar ainda, você não pagou o Daniel Alves, você não pagou ninguém. Nem o Dorival que tá no Corinthians, vocês pagaram. Tá falando do jogo, se é pra falar, nós temos aqui. Agora, pra falar do Memphis, e pra você que critica o Memphis, deixa eu falar, esse menino é bom, tá até falando português. Talvez agora você entenda mais a linguagem dele falando em português. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, bebê do Ledo. E outra... Tem o Pix, tem que cair, que ele fez mais um golzinho. Não, o Pix você não sabe nem o que é. O Pix tem que cair, ele fez mais um golzinho. O Dorival no Corinthians tinha recebido o São Paulo. É bom ele falar em português para cobrar Agora, diretoria. olho também na outra semifinal, que acontece logo mais, às 8 da noite. Encontro carioca, clássico, Vasco da Gama e Fluminense. Maracanã sempre preparado para receber muita gente, para ser uma partida em alto nível, é o que nós desejamos. Tudo bem, Igor Dorileu? Ontem o Corinthians levou a melhor. Quem será que vai aproveitar mais o confronto daqui a pouquinho, hein? O Rio de Janeiro continua lindo. Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto, que a gente vai começar a descobrir hoje mais tarde aqui no Maracanã. Mais uma noite de Maracanã com torcida dividida, com as duas torcidas nas arquibancadas, como costuma acontecer nesse clássico carioca. Para o jogo de domingo, a segunda partida, os ingressos já estão esgotados, mas para o duelo de hoje à noite ainda há entradas disponíveis para os setores mistos e também para o setor destinado à torcida do Fluminense, o setor sul. São dois times que buscam o bicampeonato. O Fluminense foi campeão em 2007, o Vasco em 2011, e a Copa do Brasil é uma competição muito importante também do ponto de vista financeiro, né? Sempre importante a gente lembrar disso. Quem avançar dessa semifinal já garante pelo menos 33 milhões de reais em premiação, essa que é a premiação para o vice-campeão. E quem levantar a taça fatura 77 milhões, uma grana importantíssima para qualquer clube planejar o ano de 2026. E no caso do Vasco, é a única chance de estar na Libertadores, assim como os outros três rivais. A gente lembra que o Fluminense já está garantido na fase de grupos da principal competição do continente, por ter terminado o Campeonato Brasileiro na 5ª posição. Falando sobre a campanha de cada um na Copa do Brasil, são dois times que estão desde as fases iniciais da competição mata-mata. O Fluminense tem uma campanha mais sólida, só perdeu um jogo que foi para o Bahia fora de casa, reverteu esse confronto aqui no Maracanã, deixou para trás também o Internacional, enquanto o Vasco, apesar de estar invicto no torneio, teve mais dificuldade para chegar até aqui. Precisou da disputa por pênaltis em 2 oportunidades, diante do Operário e também diante do Botafogo. A gente preparou uma matéria contando como chegam Vasco e Fluminense para essa semifinal da Copa do Brasil. Foram 3 meses aguardando ansiosamente pelas semifinais da Copa do Brasil. Enfim, chegou o dia. Mais tarde, no Maracanã, Vasco e Fluminense começam a disputar um lugar na decisão. Essa será a 3ª vez em que os rivais irão se encontrar no mata-mata do torneio. Em 2000, o tricolor levou a melhor nas 8ª de final depois de 2 empates, se aproveitando do gol marcado fora de casa, que ainda funcionava como critério de desempate. Já em 2006, o Cruz Maltino seguiu para a final após uma vitória, com gol de Edilson Capetinha e um empate. O histórico deixa claro, nesse tipo de jogo,
cada detalhe faz a diferença. O momento é favorável ao Fluminense. São 7 jogos sem perder. No Maracanã, sob o comando do argentino Luiz Ubeldia, foram 10 partidas até aqui, com 9 vitórias e apenas 1 derrota. E adivinha para quem? Justamente para o Vasco, na última vez em que as equipes se enfrentaram, há 2 meses. Alento para os vascaínos, que só viram o time ganhar um dos últimos 8 jogos. Foram 7 derrotas nesse período. O Fluminense está vindo de um bom momento, então quinta-feira e domingo vai ser um jogo bem difícil, mas a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo. Eu acredito que esse é um jogo muito difícil, a gente conhece o nosso rival, conhece o treinador rival, sabe da maneira com que ele gosta de jogar. Já vencemos eles no Carioca, eles nos venceram no Brasileiro. Um clássico não dá para você tirar um time como favorito, por mais que o melhor momento seja o nosso do que o deles, mas clássico é clássico. Eu tenho certeza que estamos super preparados para fazer esse jogo e que a gente possa ser melhor do que o Vasco. Do lado Cruz Maltino, Fernando Diniz não vai poder contar com Lucas Piton, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Puma Rodrigues deve ser mais uma vez improvisado na lateral esquerda. Luiz Ubeldia também tem uma baixa importante. Canóbio está suspenso. Soteldo é o favorito para começar jogando no ataque. O que vem jogando o Soteldo nas últimas 2 partidas, mas o Canóbio também é um jogador fundamental pela velocidade e poucos atacantes se sacrificam para voltar para a marcação como ele faz. Muito diferente, assim, tá muito bem no Fluminense. Agora, palpite. Cicinho, quem vence hoje, Vasco ou Fluminense? Hoje, 2-1 Fluminense. Ronaldão. Hoje, 2-1 Vasco. Edu. Renata, eu vou no empate, 1-1. Mureteiro. Então eu vou em 2-2. Vai. Então eu vou com você em 2-2. Eu vou mudar meu palpite. Eu quero emoção até o final. São Paulo é o assunto. E Cicinho, depois daquela declaração bombástica do Luiz Gustavo, parece que o São Paulo não deve renovar com o jogador. Quem conta essa história pra gente é o Nivaldo Decilo. Olá, Decilo. Diga, Renata, tudo bem? Grande abraço para você, abraço a todos. Pois é, o São Paulo optou por não renovar o contrato com o experiente volante Luiz Gustavo, de 38 anos de idade. O Luiz Gustavo chegou no São Paulo em 2024. Em abril deste ano, ele teve um sério problema de saúde, tromboembolismo pulmonar. Só voltou a jogar em outubro. Por conta disso, o planejamento inicial, que era encerrar a carreira no final desse ano, o Luiz Gustavo mudou esse planejamento e quer jogar profissionalmente por mais uma temporada. Pelo que a gente pôde apurar, ele teria aceitado uma redução de salário e até um contrato de produtividade. Mesmo assim, a direção do São Paulo optou pela não renovação. Depois da derrota para o Fluminense no Maracanã por 6-0, ele deu uma forte declaração, cobrando inclusive a aparição pública da diretoria. Vamos ouvir essa entrevista. A culpa é nossa, nós jogadores que fizemos hoje, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. Tá na hora do São Paulo colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades, de cima para baixo, para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Pois é, esse episódio acabou com a saída do diretor de futebol Carlos Belmonte e de outros membros da diretoria. Se essa declaração pesou ou não na decisão de não renovar o contrato com ele, a gente não sabe. O fato é que Luiz Gustavo só tem mais 20 dias de contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro. Como o São Paulo está de férias, ele não defende mais o tricolor paulista e vai ter que arranjar um outro clube para a temporada 2026. Fim de linha para o Luiz Gustavo. É isso, Renato. Eu volto com você. Até mais. Show de bola. Obrigada, Decilo, pelas informações. Cicinho, será que essa declaração bombástica, pesada e verdadeira acabou sendo decisiva para que ele não permanecesse no São Paulo? Sem sombra de dúvida, Renata, até porque o discurso do Luiz Gustavo era outro, né? Era de encerrar no São Paulo, até a própria diretoria, ao decorrer
da temporada se dava a entender isso, então é mais uma atitude baixa de quem está comandando o São Paulo, porque não para só por aí, a gente fica recebendo informações, o São Paulo está noticiando que está fazendo uma reformulação, e está fazendo uma reformulação onde não há necessidade de mudar, onde está tudo certo. Reformular você mandar funcionário embora, você mandar cozinheiro, mandar faxineiro, mandar porteiro embora, então isso não é reformulação. Isso daí é querer tapar o sol com a peneira e querer inventar situações. Então, o ano de 2026 para o torcedor tricolor pode esperar mais sofrimento, porque nós vamos ver cada dia. Mas essas são atitudes que entristecem o torcedor. Porque, queira ou não, apesar do Luiz Gustavo ter jogado pouco essa temporada e foi por uma questão de saúde, ele é um cara que sempre quando entrou dentro de campo se dedicou e, acima de tudo, é líder. Então, todo time precisa ter uma liderança, um cara que se comprometa, um cara que dá a cara a tapa. E ele é esse cara e tem bola para jogar. Ele tem bola para jogar ainda, ele pode render para o São Paulo. Se você abrir a boca hoje, qualquer time no Brasil tem mercado ainda. Então por que para o São Paulo não serve? São Paulo já errou com o Reinaldo, já errou com o Igor Gomes, já errou com o Igor Vinícius e continua errando. E vai continuar errando. Então, assim, qual que é a esperança do torcedor São Paulino? Se a diretoria realmente tomou essa atitude pela declaração do Luiz Gustavo, aí já não tá. Mas quem vai admitir? Você quer criar uma dúvida que não foi por causa disso? O discurso era eu manteria ele lá no São Paulo porque é um bom jogador. Mas o discurso da diretoria desde o início da temporada era esse. Entendeu? Luiz Gustavo de encerrar ali. E depois que deu a declaração, agora não serve mais. Depois que deu a declaração, porque ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Então, para bom entendedor, o silêncio basta. Não foi loteria, foi aplicação tática, foi disciplina. E Memphis Depay definiu 1-0 para o Corinthians na casa do Cruzeiro. Primeiro duelo entre eles na Copa do Brasil. Semifinal, a volta. Tá chegando. Um Corinthians que o torcedor já não via há um bom tempo em campo. Mostrando vontade, mais que isso, coragem em Belo Horizonte. Postura que jogo grande pede, calando as críticas. Continue criticando. A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Graças a Deus é a 6ª semifinal que eu estou participando. Só tenho a agradecer a Deus. As críticas, cada um continue fazendo do jeito que eles quiserem. Para mim, pouco importa. Me desculpem. Com a Fiel bem à vontade no Mineirão, o Timão saiu na frente nos primeiros 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil. O gol saiu cedo, quando o Carrídio encontrou Yuri Alberto na área, o camisa 9 ajeitou para Memphis Depay colocar na rede. O 1-0 deixa o Corinthians com vantagem para o jogo de volta domingo em Itaquera. Mesmo assim, o comandante pede cautela. Só lembrando, foram apenas 90 minutos, teremos mais 90, jogo dificílimo, o nosso adversário muito capacitado, muitas qualidades, e o Corinthians vai fazer de tudo para poder fazer um grande jogo perante o nosso torcedor. É bom confiar em quem entende do torneio. Dorival Júnior tem histórico positivo na Copa do Brasil, com 3 taças conquistadas. Em busca da 4ª, assim como o clube, o treinador do Timão tem fama de copeiro e deve adotar uma estratégia para se classificar dentro de casa. Nós vamos correr um risco muito grande. Então nós temos que ter consciência que nós vamos precisar fazer e termos algo mais para que possamos consolidar a nossa classificação. A defesa vive boa fase nos mata-matas. Esse foi o 7º jogo do Corinthians pela Copa do Brasil em 2025. O surpreendente é que o time não sofreu nenhum gol até o momento. Fora de campo, a surpresa foi a entrevista de Memphis Depay. O herói do jogo mostrou que as aulas de português estão fazendo efeito, viu? Primeiro parte muito importante. Um jogo difícil. Controla o jogo difícil porque Cruzeiro é um time bom. Mas ganhar um gol e defenda bom. Zagueiros muito concentrados e
Agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. O holandês já provou também que em jogos eliminatórios ele cresce. Desde que chegou ao Brasil, foram 16 jogos desse tipo e 11 participações em gols. Ele ainda é garçom do Timão na temporada com 10 assistências e vice-artilheiro do ano com 11 gols, atrás de Yuri, que marcou 18. Deu pra ver bem que Memphis e os companheiros estão realmente falando a mesma língua. Vai se preparando, começa o debate por aqui. Hoje o time tá bem completo, já vou avisando. E é o seguinte, eu adoraria ter zero estresse no debate, mas nunca tenho. Sempre aparece algum estresse, alguma preocupação, alguma zoeira. O que foi, Sgarbi? Tudo bem, Rê? Como você tá? Bem, graças a Deus. Vocês estão fazendo uma dupla sertaneja aqui hoje? Aqui, vamos, Ronaldão, vamos? Melhor não, hein? Esse menino é estranho. Só que eu tô aqui com ela, né? Esse menino... A mãozinha do Memphis. Eu pensei que era do Lucas. Não, mas aí, ó, você fala tanto, tá bom, a mãozinha. Eu pensei que era o dedo do aqui, Dorival. Ó, não, esse dedo... Ô, pergunta sincera, Ronaldão. Ronaldo, eu tenho... É meu direito fazer essa pergunta, inclusive, né, Ronaldo? Você sentiu o dedo ontem ou não? Hein? Fala sério, sentiu ou não? Ontem foi, o Dorival foi bem. Ai. Não? Se bebendo. Você viu como ele tá feliz, como ele tá emocionado? Porque, realmente, o Corinthians não era o favorito e venceu o duelo. Não era o favorito pra quê? Pra ganhar o jogo. Como não? Se eu falei 1-0 aqui, pra mim era favorito. Como assim não era favorito? Mas se você for analisar a mídia esportiva especializada, estava mais pro lado do Cruzeiro. Não gosta do Corinthians. A mídia especializada não gosta do Corinthians. Você vai falar da mão? Eu falei aqui, não sou clubista, eu falei 1-0, eu vou dizer... Eu falei aqui. Então, peraí. Hoje é fácil falar, né? Olha só, dá um close em Everton Guimarães. É pra apanhar e ficar calado. Foi no ó. Daronco. La mano de pai. É, pra apanhar La mano e de ficar pai. calado, né? Foi de mão e as imagens comprovam. Ganhou o jogo com erro de arbitragem. Logo foi... no apito, e ficar no apito, calado. La mano de pai, La mano de pai. No apito, mais uma vez. Negão, solta o xalalá pra ele. Chico Garcia, que coisa, hein? 1-0 pro Timão, mas tem essa polêmica do gol do Memphis Depay, muito questionado por imagens que circulam na internet. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, é o VAR com mais delay que eu já vi na minha vida, porque os caras só viram agora. Só. Quase 24 horas. Pela manhã. Tem um negócio aqui. Eles não viram, quem viu foi o povo. Olha o clubismo do Chico. Não tinha VAR, não tinha câmera. Não é que não tinha, porque talvez não queira trabalhar, né, irmão? Ah, entendi. Bom, mas o Corinthians pode me fazer feliz ainda nesse ano, já que o Inter não me fez, né? Uia. E nem o Grêmio, né? É, o Grêmio mesmo. Eita, mano. Rapaz, vocês estão tudo coração. Segundo o Ronaldo, quem termina sem título o ano não pode comemorar nada, Não pode, né? porque só pode comemorar quem tem título. Eu penso assim, né? Agora, se ganhar 2, aí é... Mas eu sou contra essa tese, Chico. Ah, é? É, eu acho que você tem que comemorar feliz, né? tudo que é possível. É isso, Você foi campeão esse ano. Fui, gaúcho. Então. Por isso. Toma, Chico. Nossa, nem lembrava mais. É, eu também não lembrava se eu fui Vem campeão aí, de quê vem também. aí, Paulista. Ah, então tá. Em cima nem do meu lembrava. rival. Vem Em cima do meu rival. Vem E eu aí também, mais um em cima do meu Super rival. Gauchão FIFA. E aí, Marco Aurélio Cunha? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Você tava meio Corinthians dessa história, né? Eu achei doutor, é o jogão do Corinthians. Eu disse ontem que o Corinthians não perdia. Falei até 0-0. Foi mesmo, doutor. Entretanto... Falei, não, ganhou o jogo na bola. O quê? Na bola. Ah, tá na bola na mão. Esse aí é um pênalti investigativo, igual a... Isso. Boa, doutor. Pênalti investigativo. Isso aí, doutor. Esse aí é o pênalti Léo Dias. Viu o Marciano, eu vi o doutor tá fazendo um negocinho, ó. Nunca vi um time do Cruzeiro tão xoxo que nem o de ontem. Eita! Capelanes, você acertou o placar, inclusive, não é? Eu fui com o doutor, inclusive, nos trocamos juntos, hein, doutor? Unidos venceremos. Não. Chamando figurino junto, trocando, doutor. Não. Mas, doutor, tamo junto, doutor. Nós estamos perto, mas não juntos. Agora, o Everton tá
chorando tanto. Ô, Ricardinho, mostra aquela mala de dinheiro ali, ó. Aqui. Mostra ali, a mala de dinheiro. Ali, ó. Sai daí, ó. Mostra a mala. Aqui, ó. Isso aí, pra cruzeirense que tá chorando com gol de mão, que não sei o quê, é reembolso de 2018. Que vocês, no apito no lance do Dedé com o Jadson, operaram o nosso Corinthians. Então vai chorar na cama, que é lugar quente. Verdade, foi isso aí mesmo. Operaram o Corinthians. Operaram o Corinthians em 2018, eu não esqueço. Bom, mas o embate hoje deveria ser Ronaldo e Edu Dracena, claro. Que o Edu, já que não deu no Brasileiro, na Libertadores, estava com essa crença. Ainda tem mais um jogo, tem a volta, não acabou. Mas o Corinthians fazendo 1-0 em Minas e definindo em casa tem uma vantagem considerável. Boa tarde, meus amigos. Há uma esperança ainda, não acabou ainda não. Que ano, hein? Ô, VAR, o que você tá fazendo aí, VAR? Hein? E o Ronaldo falou tanto do Daronco. Você não vai falar agora do Daronco, Ronaldo? Não, quando você que começou a falar o Corinthians ontem, foi mão. Quando você começou a falar assim, ó, eu falei, uma nuvem de lágrimas sobre seus olhos. Apita, tá lá pra quê, VAR? Tá dormindo? Fato é que a realidade é que pro próximo jogo, o Corinthians pode empatar, que estará na decisão da Copa do Brasil. E a produção me informa, Capelanes, que você foi de empate. Mas eu fui mais pra Corinthians do que pra empate. Então, moralmente eu acertei. Moralmente eu acertei. Olha, a única pessoa que acertou ele. Fui eu que acertei. Acreditem se quiser, Ronaldão. Foi que assim de cabeça, mas o zagueiro põe a mão na bola. Com medo. Mas quase foi de cabeça. Corinthians, Cabuloso e Timão. Começa com vocês, Garbi. Ô, Renata, nossa beluguinha vai acabar o ano chorando. O que ele mais fez esse ano foi chorar. 2-0 pra nós. Tá com medo? Não, medo é demais, né? Tô ansioso, cara. E, doutor? Eu acho que o Corinthians vai segurar esse resultado, 0-0. Capelanes. Eu também tô esperando o Super Cruzeiro até agora. 0-0, não aguento o Timão. Salve o Corinthians. Policinho. Sempre, doutor, sempre. 4-0 Cruzeiro. Acertou uma que esse negócio. Vai sofrer de novo. Não. Olha o King Naldo. Não, vai sofrer não. E o King Naldo vai fazer. Esse jogo vai ser 2-1 Cruzeiro. Eu quero morar no Corinthians da Copa do Brasil. Um time que encara um jogo grande como deve ser. Edu. 3-1 Cabuloso. Ronaldão. Cabuloso. Rapaz, 1-0 Corinthians. E vou até falar quem vai fazer esse gol. Sem convicção. Esse gol de cabeça. Convicção. Cadê aquele 3-0? Aqui, ó. No meio da zaga aqui, ó. No meio da zaga aqui, ó. É pela direita de ataque, cruzou, levantou na boca do gol, Yuri Alberto de cabeça, deu pra trás, vai sair, Memphis, tocou! No meio da zaga aqui, ó. Vai! Vral! E Vral! E Vral! E Vral! Ô, Ronaldo, é o que te resta, meu filho. É agarrar no terço mesmo. Aqui é sempre assim, velho. É no você terço. precisa entender que não há margem, né, não há margem de comparação em absolutamente nada. Não né? se compara. Não há margem de comparação em estrutura, não há margem de comparação em processo de gestão, não há margem de comparação um é campeão do em quem está mundo. comandando o time do Banco Vamos lá, vai, não é margem de comparação no elenco, não é margem de comparação no time titular. Em condições normais de temperatura e pressão, logo mais 2-0 Cruzeiro. É Corinthians, irmão! É Corinthians! Essa minha hora aqui. Hoje eu lembrei uma coisa aqui que não podia ter passado de branco. O quê? Fala, tô curioso agora. Mateuzinho, 22 anos, meu menino. Que presente que o Corinthians deu pra você, meu menino de ouro. Eu te amo, Mateuzinho, menino lindo. Aniversário da Malba também tá com a gente. Ela que é minha maquiadora desde 2007. Estamos juntas desde o início do Jogo Aberto. Felicidade pra o Matheus e pra Malva. E aí é o seguinte, o gol que definiu o jogo. O gol, o que tem? O gol. 1-0 foi definido por um gol que está sendo colocado em xeque pela internet. O VAR não se manifestou, o Daronco também não. E, a princípio, o gol validado. Aliás, o Corinthians começou muito bem a partida contra o Cruzeiro. Foi pra cima, já se impondo no Mineirão.
já contrariando as expectativas gerais aí. Sgarbi, Oi. agora está circulando essa imagem. Na primeira imagem mais afastada é difícil de analisar, na segunda mais ou menos e na terceira é gol. Eu peço até pra produção, se possível, mudar. Corinthians vence em Belo Horizonte e coloca um pé. Vamos colocar uma mão na final, né? Uma mão na final da Copa do Brasil, né, Ronaldão? Porque foi limão. Vamos falar a verdade. Limão, de mão. Não, mas agora falando muito sério. Primeiro, a aula de Dorival Júnior, né? Eu sou fã do Dorival, já falei aqui várias vezes. Falei que o Ronaldo... E o gol de mão, Falei que o Ronaldo sentiria, inclusive, mas não vou entrar nesse assunto. O Dorival, cara, em Copas, ele sabe fazer o time jogar, ele sabe surpreender o adversário. Muito bem. Essa câmera aí, a única câmera, na real, que me mostra que foi de mão, foi a câmera de trás do gol. E que, na minha opinião, é nítido que foi de mão. Nítido, dá pra ver, bater na mão do Depay. Quando você coloca em câmera lenta, foi de mão. Todas as outras câmeras, eu não vejo a mão, é muito louco. Só que tem essa que mostra que foi realmente de mão. O VAR tem essa câmera? Imagino que não. Esse é o ponto principal. Ninguém reclamou, ninguém sabia, ninguém nem tinha pensado nisso. É só essa câmera aí que mostra... Essa reclamação, ela não foi imediata, isso é verdade. Ela demorou para começar a acontecer. Então foi de mão, na minha opinião, o gol foi de mão. Só que, cara, ninguém viu essa mão. Imagino que o VAR não tem essa câmera que é de um torcedor, enfim. Como é que o gol foi de mão se ninguém viu a mão? Que faltou 11 em São Paulo ontem, doutor. É só a imagem aí, doutor. Com todo respeito, eu amo o senhor. O senhor mora no meu coração, mas é só o senhor olhar. O senhor viu o lance em ontem. É só olhar, pô. Foi de mão. Não vejo nada de mão aí. Não vê mão, Marco? Não. Sabe o que é engraçado? Por isso você usa óculos, Mas vamos entender. Os caras que estão dentro do campo, marcando o Depay, o goleiro que caiu sentado lá, né? Fazer o quê? O Cássio. Ele não viu ninguém. Mas é claro, o Fabrício Bruno estava na frente dele, Marco. Olha lá, Marco. O Fabrício Bruno devia estar marcando. Marco, ele estava na frente, Marco. Né? Fabrício Bruno errou bote, ele jogou nada, não jogou nada ontem. Aliás, a liberdade que o Memphis teve ali. O Cássio não viu, o zagueiro não viu. Mas quem tem que ver o árbitro, doutor? Quem tem que ver o árbitro não é o Cássio ou o Fabrício Bruno, é o árbitro. Tem que reclamar para marcar falta. Peraí, gente, a gente está descobrindo uma suposta mão 24 horas. Vamos criticar os caras que não viram no campo. Suposta mão, porque ele deveria olha isso. A gente pode ver ou não se aconteceu essa mão em qualquer momento. A arbitragem tem que ver na hora. É isso. Mas se a gente não está conseguindo. A gente pode ver 24 horas depois, um ano depois. Agora a arbitragem ela tá lá pra isso. Mas se a gente não chegou a uma conclusão, Chico, olha a imagem que você não chegar na conclusão, você precisa de óculos, irmão. Se a gente ainda não tem certeza, vocês têm certeza. Um pano gigantesco, eu não sei porquê. Vocês têm certeza? Porque você abraça a arbitragem. Eu tenho explicação. Vocês querem a explicação? Eu tenho a explicação pra vocês. Presta atenção da explicação. Ela vai bater com aquela do Lucas, do gol. Ele colocou a mão depois de uma semana, apareceu a imagem. Deixa eu terminar, cara. Não, eu só quero saber se ela vai bater com a imagem do Lucas, que depois de uma semana foi mostrado que ele colocou a bola com a mão e ele empurrou o Cássio que eu vou dizer, É isso que eu quero saber. Os influenciadores que ficam, nada contra, mas os caras que ficam atrás do gol, eles ficam lá full time gravando, pra eles pegarem a reação, etc e tal. Saiu de um influenciador essa imagem maravilhosa que a gente tem. Cris Severi faz um baita trabalho. Não sei o nome, mas um abraço para ele, parabéns pela tomada de imagem aí. Essa imagem, a cabine do VAR não tem, nem mesmo quem tem os direitos de transmissão. Isso aí só veio a público quando o sujeito que está atrás do gol, ele publica. Agora, a pergunta que eu faço é, os clubes pagam o VAR mais de 30 mil reais por jogo. Para quem tem a melhor imagem é o cara que está lá trabalhando como influenciador. Qual que é o sentido disso no futebol brasileiro, velho? Renato, é por isso que essa imagem reverberou agora. Deveria ter uma câmera atrás do gol, né? É claro, tinha que ter uma câmera, entendeu, ali. Vocês podem ter certeza que tem. Não tem, alguma imagem pega isso aí. Agora deixa eu falar. Mas eu acho que era possível cobrar uma explicação da CBF se existe ou não essa câmera. E se existe, se ela mostra esse ângulo também. A análise do VAR ainda não foi divulgada. Então a gente não pode dizer que não existe. Querido, deixa o governador. Não, mas o VAR ele concluiu como gol legal. Deixa o governador do estado falar aqui. A câmera, né, deixa o governador do estado falar aqui. Presta atenção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o antigo filósofo. O Cruzeiro jogou alguma coisa? Não. O Cruzeiro jogou mal? Sim. Salva alguém no jogo? Não. Corinthians foi melhor? Sim. Ponto. Acabou. O gol foi de mão? Obrigado. O gol foi de mão? O gol foi de mão? Foi de mão, foi. Aceitem, o gol foi de mão. Então, mesmo tendo jogado mal, não tendo jogado nada, o Corinthians precisou vencer com um gol de mão. Mas qual imagem? Isso é uma realidade. Mas qual imagem? Mas olha só, esse é um trabalho maior pro VAR, né, Chico? Sim, que era o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Porque, assim, vamos lá, essa imagem de trás, ela deixa uma dúvida. Agora, gaguejando por quê, irmão?
As outras câmeras, elas mostram nitidamente que ele ganhou a disputa na cabeça. Inclusive o que viu o Daronco. Caramba, e o Chico, que provavelmente... Eu tô falando nas outras câmeras. Cara. Nas outras câmeras não dá pra ver nada, gente. E aí, se a transmissão... Olha ele cabeceando a mão, ó. Por esse ângulo não dá pra ver. Que Olha isso, essa imagem, Chico? olha lá. Dá um chicote na mão dele. Pega no cotovelo do zagueiro aí, ó. Ele cabeceia. Olha lá, Chico, ele cabeceia na mão dele. Nessa câmera não. Chico, o fato é... A imagem fica a dúvida. Que dúvida? Não é dúvida, bateu na mão. Bateu no cotovelo do zagueiro aí. Eu vou falar, eu não questiono o VAR porque muito provavelmente o VAR não tinha essa câmera. Tinha que ter, ó, viram alerta pra ter essa câmera. Não tinha essa câmera, tá na cara que não tinha. Só que foi de mão, pô. Você tá querendo me brigar com a casa, Chico. Pode ficar Vamos dar uma imagem agora pra produção com zoom. Me provem que tocou no braço do Depay. Me provem. Eu não vou pra essa imagem. Eu tô alinhado com o doutor. Eu vou provar agora, então. Eu não tô brigando com a imagem. Me mostra. Me mostra. imagem Eu e o doutor não estamos vendo esse lance que você tá vendo. Olha lá a imagem mostrando pra você. Por que estamos brigando com a imagem? Eu não vejo isso. Eu não tenho certeza. E outra coisa, o gol não foi de mão, o gol foi de pé. Pode ser que tenha tido uma mão. Mas aí na regra teria que anular. Aí você quebra isso, doutor. Aí você quebra a interferência com o uso da mão tem que ser anulado. O gol, ainda mais se é de quem faz o gol. A regra é Ninguém essa. sabe se pegou na mão, estou falando aí. Mas não é. Agora, falar que é um lance fácil pra arbitragem não é. É um lance que demorou quanto tempo pra aparecer uma câmera que foi lá e mostra. Tem uma câmera que é nítido pra mim. Mas supostamente não é pegou nenhuma na das mão? câmeras Como da assim? transmissão. Ninguém supostamente pegou na mão. Como assim supostamente pegou na mão? Ronaldo, tem uma imagem. Eu vejo pega no cotovelo do O zagueiro. Lucas pegou na mão em 2023? Não, ele empurrou o goleiro Mas e a eu não bola. entendi, eu não entendi que o doutor falou assim, tem que reclamar pra marcar alguma coisa? Ninguém reclamou nada. Pô, se bateu na mão ali... É que às vezes é ostensivo, né? Mas Às vezes o zagueiro se eu vou vê e aí reclamar, isso chama ele vai atenção. marcar. Se eu reclamar, mas chama atenção se o zagueiro viu, né? O que eu quis dizer é que quando todo mundo vê, irmão, quando ninguém viu... Não interessa, quem tem que ver é a arbitragem. Não é um lance simples. Não é um lance, ai, absurdo, tava nítido, tava na cara. Ninguém viu, mas foi irmão. Acabou. Pela imagem que é O Godoy, Bosco, ninguém viu, então... Doutor. A arbitragem ontem não errou. Mesmo que tenha tocado no braço. Renata, a arbitragem, vou te falar por quê, Everton. Não adianta você ficar... Porque o Super Cruzeiro a gente tá esperando até agora. Você precisa de uma imagem conclusiva. E outra coisa, não dá pra saber se a bola tocou no braço ou na mão. Então, quem tem... Não dá pra saber. Como é que a gente vai criticar a arbitragem se eles não têm essa imagem? Gente, não tem culpa. A minha crítica... Eu não tô criticando a arbitragem aqui. Não. Meu Deus. Eu falei, o Corinthians amassou o Cruzeiro, foi melhor. Fato é... né, querido? Pegou na mão. Pegou na mão. Pegou na mão de quem? De quem pegou na mão? Da minha mãe. Pegou o zagueiro. Da minha mãe. Pegou o cotovelo do zagueiro. Ronaldo, eu mandei... Tem uma imagem, até mandei pra galera, se a galera quiser colocar. Tem um zoom, é nítido, a mão do Depay. Pega na mão. Dá um chicote na mão dele. Trabalha com a imagem da Alguém do transmissão. Cruzeiro já fez alguma O reclamação Léo Jardim formal? acabou de postar no Instagram dele. Hoje? Parabéns, Léo Jardim. Inclusive, a imagem que o Léo Jardim postou no Instagram dele, eu não sei se alguém tratou, né? Tirou aqueles granulados da imagem. tirou até a bola. É impressionante. Puseram na mão. Mostra, dando um chicote na mão dele. Tem a imagem. Agora, eu tenho certeza que o Léo Jardim ele vai reclamar disso, mas vai reclamar do time dele. Já reclamou. Que jogando com quase 60 mil pessoas, um Mineirão pulsante, um estádio que tava junto com o time. O Corintiano fez isso, né? Não, mas, gente, não, a torcida do Cruzeiro tava Foi o espetacular. Não vai Olha o zoom no telão. Foi o Corinthians. Aqui, ó. Chicote. Pegou na mão, gente. Chico. Nossa, o Chico tá deixando você. Vai lá, Sgar, vai. Faz a sua defesa, vai, Sgar. Amigos, ó. Doutor, o senhor é médico. O senhor, pelo amor de Deus, doutor, eu amo o senhor. Aqui, ó, nítido, Ronaldo. Ele não é oftalmologista. Ronaldo, eu não vou nem tentar convencer. Mostra, quero que você mostre. Aqui pegou na sexta, ó. Hein, Juvena? Mostra. Trava a imagem, Aqui, ó. Se liga, ó. Travou. Aí. Ninguém sabe. Pode mais, não, pode mais. Solta mais. Ninguém sabe. Cabeça. Volta um pouquinho a imagem, gente, do céu, os caras. A bola vai pra frente. Olha, passa rápido assim, já tá quebrando. Olha a cabeça dele. Bate no cotovelo do zagueiro pra mim. O jogo não vai ser anulado, calma. Mas não é isso, é só que não é possível que vocês estão vendo, gente. Eu tô ficando desesperado. Vamos dar o resultado. Dá Passa pra a imagem falar a normal agora, verdade se der, pessoal. Se der pra passar a imagem normal na velocidade normal, vai dar pra ver o chicote. Isso, gente. Mostra. Garfaram o Cruzeiro. Gente, a agora, imagem não é dá pra ver. conclusiva. Chico. Mostra aí. Renata, dá um chicote. Chico, olha lá, a bola bate na faz assim na mão dele.
Cara, ainda faz assim na mão dele. Olha a faixinha do Depay. E o Daronco tá mal posicionado. Olha lá. Ele cabeceia na mão. Não, senhor. Olha a faixinha da cabeça do Depay, cai. A faixinha do Depay cai e toca na cabeça dele. Cabeça. Aí, Daronco mal posicionado. Arruma tua imagem, Juventrica. Pega tua imagem dessa aí. Calma, gente, tá uma polêmica aqui no estúdio, pelo menos não sei aí na vida, na internet, fora do programa, mas aqui o Sgarbi mostrou essa imagem. Ela é muito interessante. Olha isso. Olha lá. Cabeça. Vai, gente, para, não começa. Renata, repara no movimento, quando a bola bate no braço dele, dá um chicote no braço. Dá impressão. Não dá impressão, não. Dá um chicote. Não é impressão. A bola bate bem na região da mão aqui, ó, na lateral da mão direita. Vocês querem saber o que Com essa imagem aqui, eu não tenho dúvida. Só que a gente tá olhando essa. Aí você olha uma lateral... cara, mas a imagem mais clara é essa. Tá, mas assim, você não admite a possibilidade de uma ilusão de ótica com uma imagem de trás? Não existe Sendo mulher. que em outro ângulo não parece existe a mão. mulher, não existe eu mulher acho que ele ficou esperando pra ver se aconteceria alguma coisa, saiu comemorando. Agora eu vi, não, né? Agora eu vi. Não, esse ano. Aqui, agora eu vi. Renata. Agora eu vi. Everton. Não, isso aí não tem nada a ver. É aqui, Agora eu ó. vi. Você viu a mão? Eu vi. Que vocês estão querendo influenciar o juiz do próximo jogo. Aqui, ó, Renata. Agora eu vi que O Memphis saiu fazendo assim, ó. Ele deveria ter feito isso aqui, ó. Coberto os olhos. Porque aí foi só cego que não vê. Ou quem tem má vontade, ou corintianos que vestem camisas de outros times. Chico. Agora a pergunta que eu faço é como essa imagem ou esse ângulo não apareceu na análise do VAR. Porque não tem. Provavelmente cabeça. tem uma câmera atrás do gol. Existe uma... Como é que é o nome Mas da sempre câmera? tem uma câmera que fica atrás do gol. Não. É uma câmera de cima, às vezes. Talvez não tenha de trás do gol, mas tem uma ali atrás, Chico. Ali, ó. Tem um braço ali, ó. Tem um braço ali, ó. Vocês querem saber o que o Ronaldo falou aqui? Essa câmera aí, ó. O Ronaldo tem a transmissão, não necessariamente do VAR. Olha lá. Não O necessariamente VAR não tem acesso a essa câmera, gente. Essa câmera Mas mesmo a transmissão, ninguém falou nada. Não, por isso que eu não questiono a arbitragem e não marcar. Não, mas na transmissão que eu assisti, pelo menos, ninguém falou nada. Ô, Rê, nós não tivemos um lance não é semelhante, mas é um lance que chamou a atenção do futebol brasileiro. Acho que na última rodada, não vou lembrar que jogo aqui, muita coisa na cabeça, da paralaxe, da em cima da bola, em cima da linha. Pode ser a mesma coisa. Eu achar polêmica no jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Quem diria? Bom, seguiremos com a análise da partida, o desempenho corintiano, a falta de desempenho do Cruzeiro e agora Ronaldão. Júnior, manifeste-se. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre. Você e seu grupo. Nós não podemos dispersar esse ambiente. Nós não podemos saltar fora desse contexto. Eu acho que foi essa força demonstrada e encontrada por todos nós um caminho em que tivemos uma atuação muito diferente daquilo que foi a partida anterior, aqui mesmo jogada. Então, por isso que nós temos que ter consciência que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas e o resultado está todo ele em aberto. Críticas. O importante é você confiar em você. Críticas é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Nós estamos aqui para trabalharmos. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já coloquei algumas vezes tudo o que nós passamos aqui dentro. Todos os problemas que nós tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do Brasileiro? Não. Nós tivemos merecimentos e muitos resultados para estarmos um pouco melhores. E não aconteceu. Continue criticando. A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Graças a Deus é a 6ª semifinal que eu estou participando. Só tenho a agradecer a Deus. As críticas, cada um continue fazendo do jeito que eles quiserem. Para mim, pouco importa, me desculpem. Se tem um cara que é um expert em Copa do Brasil por diferentes times, é o Dorival Júnior.
Se alguém quiser falar de Copa do Brasil, chama o Dorival, porque ele é uma autoridade no assunto. Ele não era o favorito para esse jogo, ele sabia disso. Ele deve ter trabalhado muito bem essa suposta desvantagem. Cruzeiro voando, Cruzeiro é terceiro do campeonato, timaço, tá organizado, meio campo forte, jogadores como Caio Jorge, Matheus Pereira, Lucas Romero e por aí vai, Fabrício Bruno. E ele foi lá quietinho. Com Bidu? Quietinho. Bidu? Com todo mundo que ele Todo tinha. mundo. E ele conseguiu um resultado importante. A gente já discutiu essa história da mão, se foi, se não foi. Mas no campo, o Corinthians soube jogar a partida. A leitura foi correta, funcionou e o Cruzeiro ficou perdido, Edu. Ficou perdido pela marcação do Corinthians. Porque o Corinthians realmente soube jogar o jogo, principalmente no primeiro tempo, onde que a gente já conversou aqui todo. Sempre estava dobrando a marcação em cima dos jogadores do Cruzeiro. E quando o Corinthians tinha a bola, eles tocavam muito bem, porque são jogadores experientes, eles não sentiram a pressão. Então, por isso que a gente fala na questão da experiência. Nesses momentos que a gente vê que a experiência prevaleceu, no primeiro tempo o pessoal tocando muito a bola. E outra, o Ronaldo que meteu muito pau aqui no Dorival, calou a boca de muita gente. E o seu Dorival aprendeu com a gente lá no Santos em 2010, hein, Dorival? A primeira Copa do Brasil foi com a gente lá, então ele aprendeu muito bem. Agora, o Dorival mandou essa mensagem pra você aí. O Cruzeiro, você ficou criticando ele. O Cruzeiro. Pra você, pro pessoal do Jogo Aberto aqui, menos pra Renata. Não, o Cruzeiro. Se eu for no almoço, se eu não for no almoço, foi pra Renata também. O Cruzeiro deixou a desejar muito, principalmente nos seus jogadores que chamam a responsabilidade. O Matheus Pereira no meio de campo, o Christian também não apareceu muito. O Romero marcou bem, mas o Lucas Silva não foi tão bem. Agora, eu ainda continuo acreditando no Cruzeiro. Ainda não acabou, ainda não. Renata, E você, o discurso do Dorival, atenção Léo Jardim, atenção Pedro Lourenço, Pedro Júnior, atenção Pinto. O Pinto tá bem demais. O Pinto, Joaquim Pinto, lá no Cruzeiro, tá muito bem. Jogadores, atenção. O discurso do Dorival, que nós mostramos o trecho agora, foi maldoso. Alguém da produção cortou o trecho, que ele celebra praticamente a classificação, que ele fala, não acreditaram na gente. Você acha que o Dorival vai fazer isso aí, rapaz? Peraí que eu tô falando. Você acha que o Dorival vai fazer isso aí? Que eu tô falando. Você acha que ele vai fazer isso aí? Não, perguntar de novo. Porque, não sei o que, ninguém acreditava na gente. Mas já classificou, Dorival? Não, porque falou que ia perder lá. Vocês falaram, eu não tô e sabendo. você foi esse vira-lata aí que falou. falou. Pega você esse falou corte, ontem isso aí. Pega esse corte do Dorival. Foi pra você. Celebrando a classificação e roda isso na pré-eleição. Porque aqui eu estou aqui na cova dos leões. Aqui já estão celebrando a classificação. Não, eu cheguei hoje aqui às 6h30 da manhã, todo mundo aqui e lá fora, vai Corinthians, então já estão celebrando a classificação. Menos você, Edu. O resto aqui, todo mundo. Timão Press, inclusive os Bilcas aqui, porque o trio não formar. Eles também celebrando. Que me chamou a atenção. Você não consegue reconhecer que o Corinthians jogou melhor que o Cruzeiro? Você não consegue reconhecer que o Dorival foi bem, que jogou melhor, que o Corinthians fez um jogo bom? Você não Mas, consegue? gente, qualquer empate, olha o tamanho do que aconteceu ontem. O Corinthians ganhou em Minas, pode empatar, que estará no final. Vai entregar em casa. Ou contra Vasco ou Fluminense. O que você falou? Não vai entregar em casa, esteja definido, não. O Cruzeiro em 2018, inclusive, ganha o jogo na Neoquímica Arena. É bom time. O Cruzeiro não jogou bem ontem. Agora, Dorival, as críticas ao seu time eram justas. Há 2 meses o time não joga nada. Se perde mais uma no o Brasileiro. Corinthians da Copa do Brasil iria aparecer ontem, eu mesmo duvidei. Apareceu. Não toma gol. Parabéns. Porque a postura foi outra. Agora, por que os jogadores jogaram ontem assim e não jogaram na reta final do Brasileirão? Essa crítica que tem que ser feita. Porque já estavam concentrados na Copa do Brasil, que era o único título que restava. Renata, o Corinthians já não corria mais riscos, outros times fizeram campanhas ridículas, deixaram o Corinthians ali numa situação que não ia pra lado nenhum no campeonato, já concentrou na Copa do Brasil e ganhou. Uma derrotinha aí, tinha caído, Você foi muito bem, Renata. As pessoas superdimensionaram o Super Cruzeiro. Você vai no almoço. Eu vou repetir aqui. Me foi vendido no começo do ano, que é o Super Cruzeiro, que tá alinhado, organizado, investiu, pegou e tomou um pau em todos os quesitos ontem. Vocês perderam dentro e fora de campo. O show que a torcida do Corinthians deu fora de campo. 60 mil cruzeirenses contra 3 mil corintianos. E aí? Eu só ouvi a torcida do Corinthians. Aqui tem um bando de louco! Louco por Tico! Vocês perderam em todos os quesitos. E vocês querem vender pra mim que no domingo vocês têm alguma chance na Neoquímica lotada de reverter o placar? Mas olha só, o Cruzeiro, no Brasileiro, que é outra competição,
Eu gosto muito da postura do Cruzeiro fora de casa. Isso. Ele perdeu jogos em casa, como contra o Santos, contra o Ceará, empatou com o Sport. Você tá com o Corinthians ou tá com o Cruzeiro? O Cruzeiro é um time que, quando ele tem que dar estocada, aparece a bola pra ele, ele vai lá e faz. Mas aí tem um detalhe, né? O Corinthians não precisa atacar. Ele não vai sair em busca de um resultado e abrir espaços, que é o que o Cruzeiro gosta. Mas uma hora ele vai ter que sair. Sim, mas se fizer isso com resguardos como fez ontem o jogo do Cruzeiro não aconteceu por isso. O Caio Jorge não tinha campo aberto para correr, nem o Arroio. O Matheus Pereira não teve espaço. O Arroio que queimou. Isso o Corinthians fez. Mas o Dorival ontem, Dorival, desculpa. Quando saiu a escalação, eu publiquei no meu Twitter. O Dorival enlouqueceu. Eu errei. Eu errei. Nossa. Qual o problema? Qual o problema? Explique-me mais. Eu errei. Aqui está um cara que cometeu um erro. Aí está um cara humilde. Aqui está um cara humilde que reconhece o erro. Por quê? O Dorival, gente, agora falando sério, o Dorival ele ficou a temporada inteira, desde que ele assumiu o Corinthians, reclamando que ele não tinha o trio Gin. Eu não tenho o Garro, eu não tenho o Memphis, eu não tenho o Yuri Alberto juntos. Quando finalmente ele tem a possibilidade de ter os três juntos, ele abre mão do Garro, que não faz uma grande temporada. Tudo bem, mas ele abre mão do cara. E aí eu falei, mas você acha que o Bidon foi mal? Eu acho que foi bem o Bidon. Eu acho que foi bem. Mas na minha concepção você tem que colocar os melhores. E ele não colocou os melhores ontem. E ainda assim deu certo, que ele povoou o meio campo e matou o Cruzeiro. Mas olha só, quando ele põe o Martínez e o Carri de experiência, o Carri jogou uma partida e saiu extenuado. Tá mal, hein? Mas ontem jogou muito mal. Porque é um jogo decisivo, é mata-mata, a gente não tá falando de pontos corridos. Tem um detalhe importante no Corinthians, né? A dupla de zaga, Gustavo Henrique. Jogou muito o Gustavo Henrique. Gigante. O Ramalho jogaram demais. E, pra mim, a vitória saiu dali, do poder defensivo do Corinthians. E um detalhe, nenhum gol tomado até hoje na Copa do Brasil. Teve um, doutor. Teve um sim. Contra o Atlético Paranaense, que sonegaram o gol do Viveiros na Neoquímica Arena. Ai, meu Deus. Bola perereca muito. A bola do Cruzeiro pererecou. E diria o Dorival, não eu. O Dorival não entrou. Ô, Everton, falando sério agora. Chora mais pra nós, menino. Você já tá em contato com a sua trupe lá do Cruzeiro? Eu acabei de receber, não falo o nome não, de um árbitro. Sim. E ele mandou aqui, ó. Presta atenção, mão acidental, porém o gol deveria ser anulado. Só vimos hoje, pé calma, horas depois do jogo. Óbvio que vão criticar a arbitragem. Mas como pode, com tanta tecnologia, pessoas obterem ângulos melhores que a própria interessada? O que vai adiantar profissionalizar? Que culpa o Daronco tem nessa? Amadores cuidando do VAR desde que ele nasceu no Brasil. Quem tinha orgulho de falar que deu a luz ao VAR, hoje deve estar chorando na cama. Eu avisei há muito tempo. Tenho muitos anos de razão. É um ex-árbitro. É bom, ex não, quem que é? Não pode falar. Aqui também, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? Dá uma olhada aqui, não pode falar o nome de quem é, não pode falar. Xalala, xalalalala, xalalalalala, xalala. Everton, de verdade. Informação. O que é? Nós estamos no YouTube ou no ar? No YouTube. Não, estamos no ar. Informação agora, você quer que fala no ar? Pode falar agora. Fala a fonte. Fala a fonte. Bruno Fux, comprado pelo Palmeiras, documentos estão sendo trocados nesse momento. Bomba, chama bomba. Olha. Meu Deus, ó. Aí a mão do Depay. Mas foi mão. O Everton, o que te faz acreditar que o Cruzeiro pode reverter o resultado aqui em São Paulo? Tudo que aconteceu na temporada até aqui, principalmente em jogos que o Cruzeiro fez fora de casa. É óbvio que o Corinthians vai continuar esperando, etc e tal. Renata, dificilmente o Cruzeiro faz dois jogos ruins. O Cruzeiro não jogou nada no primeiro jogo. Dificilmente vai fazer outro jogo ruim. Portanto, sinto informar aos amiguinhos. Mas, inclusive, quando eu cheguei no estúdio hoje, um grande corintiano disse assim... Não sei, tô sentindo que vai dar merda. Vai entregar em casa. Vai dar o quê? Vai entregar em casa. Vai dar problema, claro. Problema. Saiu sem querer. Você é desespero, hein? Você tá desesperado. Não, o pior é que se fosse do outro lado eu até entenderia, né? Mas eu queria poder receber um argumento para mudar de opinião. Por que você, cruzeirense, em sã consciência, diante de uma atuação deprimente, lamentável, o torcedor que foi, aliás, simplesmente... engolido nas arquibancadas. Por que eu tenho que acreditar que o Super Cruzeiro, que não ganhou nada no ano, perdeu na ida, vai reverter no final de semana com a Neoquímica Arena lotada? Por quê? Por quê? Me dá um argumento aqui. Os cruzeirenses do programa. Qual é o argumento?
argumento pra me convencer. Me dá o argumento, o Corinthians. Não, me dá você o argumento. Não, o Corinthians jogando bem em casa. Sem gaguejar, irmão. Ei, fala. Sem gaguejar. Fala um jogo que o Corinthians jogou bem em casa. Mas Edu, o Corinthians não tava jogando bem nem em casa, nem fora. Mas agora ele não precisa jogar bem, ele precisa manter a vantagem. Ô, a menina da internet, Renata, estou contigo, bebê. Ele empatando o jogo é do Corinthians. Ele não precisa ganhar o jogo. Eu duvidei que o Corinthians fosse voltar com uma atuação digna de Copa do Brasil. E aconteceu, Edu. É porque você não era o Corinthians do brasileiro, mas não acabou ainda não, irmão. Eu aqui Não, claro que falei não. há poucos dias que eu não acreditava numa decisão por pênaltis. Mas não vou descartar. Pode Sai pra acontecer. lá, Jacaré. Pode. Ronaldo, aí Lembra que a gente estava falando de Isso Hugo e Cássio, pênaltis? Que isso? É Isso aí é impossível acontecer? Claro que não. Ronaldo, É gigante quase impossível. ganhar aqui. Por quê? É claro, porque o time do Cruzeiro moralmente perdeu. A classificação praticamente perdeu. Mas enquanto você não disputar o próximo jogo, você não pode eliminar o time. Qual era o argumento? Corinthians tem que voltar vivo de BH. Isso. Corinthians é que ele voltou vivo. Ele voltou classificado de BH. Ele não voltou vivo. Ele voltou classificado de BH. Talvez se o placar fosse 2-0 ou um 3-0, eu já diria, acabou. Mas 1-0 é um placar que, por mais que seja uma vantagem, e é muito boa, eu considero muito boa a vantagem do Corinthians. É um espetáculo. Mas 1-0 é um resultado que, para um time Renata, adversário... Mas 90 minutos na arena é muito tempo. Olha, agora baixou o Abel Ferreira do Corinthians. Ei, só tem um só. Na sequência da Copa Intercontinental, enfrenta o Pirâmides do Egito. E Capela, tirando aquele nervosismo, muitos erros de passe, aquele primeiro tempo de empate, o Flamengo foi lá e fez a sua parte. Eu acreditava bastante na classificação do Flamengo, né? Como eu disse ontem. Agora, me chama a atenção uma questão, tá? O Flamengo, ele chegou no seu auge técnico na temporada? Qual foi o momento em que o Flamengo jogou aquele futebol primoroso que todo mundo estava aguardando? Mas mesmo o Flamengo sem jogar aquele futebol que todo mundo aguarda, o Flamengo ainda ganha. Eu acho que o momento é esse. O momento para ele jogar o futebol primoroso é tentar chegar na final e aí arrebentar o jogo contra o PSG. Mas se a gente for pensar até um jogo antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, qual que era a resenha? Vamos ver, o Flamengo não tá jogando aquele futebol que se esperava e tal. Mas mesmo o Flamengo não jogando aquele futebol que se esperava, o Flamengo é eficiente. Porque ele tem, na sua seleção, se o coletivo não funciona, ele tem esses craques que individualmente decidem a qualquer momento. Esse Arrascaeta é um animal. Ele é impipocável, é impressionante, decisivo. Esse jogo contra o Cruz Azul, pra mim, ele foi mais difícil do que vai ser o jogo contra o Pirâmides. Eu acho que o Flamengo passa tranquilamente contra o Pirâmides e aí vamos ver o que vai acontecer contra o Paris Saint-Germain. Aguardar. Será que alguém acertou palpite também por aqui? Opa, eu quase, hein? Vamos começar os palpites com Cruz Azul e Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Nas dificuldades que a gente cresce e assim está seguindo a minha carreira até hoje, graças a Deus, muito bem sucedida. E para você, João Pedro Sgarbi? Jogo difícil, mas vai dar Mengão. 2-1. Vai dar Mengão. 2-1. Vai, pega ele, pega! Pega! Nossa, eu danço igual, né? Muito bom. Também. Ô, Chico, Flamengo pra você. Passa pelo Pirâmides e aí, pensando nisso, tem o PSG. Esse time tá preparado para fazer frente ao rival de Paris? Então, as últimas vezes que a gente falou isso, né, valorizando aqui o futebol sul-americano, a gente se deu mal quando pegamos europeus. Mas a Copa do Mundo de Clubes desse ano, ela deu uma esperancinha. Porque esse mesmo Flamengo ganhou do Chelsea. O Botafogo ganhou do PSG. A gente está falando de jogos únicos, né? Em que você vai lá, né? Numa bola você pode resolver. Eu acho que o Flamengo está pronto sim. Agora, depende como vem o PSG, né? Esse jogo era o mais difícil, na minha opinião também, concordo com o Capela, pela questão da estreia, por ser um clube mexicano. E o jogo não foi tão simples assim no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo amassou. Eu acho que passa pelo Pirâmides. E aí, vamos ver, né? Vamos ver contra o PSG. Por que você está falando que esse é o mais simples, é o mais fácil? Porque os que o Palmeiras participou era mais difícil? Quer falar do Palmeiras, gente. Que o Pirâmides... Porque você falou que esse é mais Palmeiras, fácil. Esse Mundial é o mais fácil pro Flamengo. Seu time aí, Falei do jogo, não do seu time, meu. Só pensa no Palmeiras. Você não fica falando mal do Palmeiras toda hora. Renata, eu imagino que o Flamengo tinha mais informações do Cruz Azul do que tem do Pirâmides. Então, todo cuidado também é é pouco. verdade. Agora, sinceramente, se passar pelo Pirâmides, Renata, eu já não duvido de mais nada. Não, tem o Flamengo conquistar o Intercontinental. Eu falo que a obrigação Não hoje de duvido. um brasileiro que chega na Libertadores e vai para a Copa Intercontinental é passar por esses adversários. Quando você enfrenta o europeu, e outra, antigamente,
você tinha meio ano para preparar essa competição. Você ganhava a Libertadores em julho, no máximo em agosto, ficava todos os meses até dezembro para poder preparar tudo. O Flamengo mal saiu do Campeonato Brasileiro, já foi para o Catar. Então, a obrigação, na minha opinião, que o Botafogo não conseguiu no ano passado, já até teve uma cornetinha na internet, que o Botafogo não conseguiu esse compromisso. O Flamengo caiu para o Al Hilal na época do Vitor Pereira. Mas eu prefiro assim, já sai do campeonato e já vai disputar, Renato. Porque se você ficar 6 meses se preparando, às vezes você nem acaba nem se preparando. Não, mas... Porque o Santos Mas é também tem diferente, tudo é diferente, logística. Agora, Outra coisa, o torcedor tem tempo para comprar passagem, para se preparar, para torcer, para ir... Só que quando a gente fala, cara, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar do PSG na final. Eu também acho. O Flamengo O Vitinha falou que já está estudando o Flamengo. O Luiz Henrique falou que, tem receio do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de nível Europa, gente. Tirou Samuel Lino, de Atlético de Madrid, Jorginho, de Arsenal, Alexandre, de Juventus, Danilo, de Juventus. Todos em baixa, né? Mas tudo bem, cara, são jogadores de nível Agora, Europa. imagina o seguinte, o PSG não chegou na final do Super Mundial, não perdeu pro Chelsea, vai para uma outra final de Mundial também. E se perder essa, olha a vergonha pro Luiz Henrique. Renato, é 90-10. É 90-10. Se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain, é uma zebraça. É 90-10. Não acho. Tem chance, tem. É que nem o São Paulo tava virado pra lua no dia contra o Liverpool, porque não devia nem estar lá. Quem tinha que estar era o Atlético Paranaense, que foi assaltado. Desculpa, largo. Vocês foram largos. Olha onde ele foi. Fomos 3 vezes, ganhamos as 3. Desculpa aí. Mas 2005 não era pra ter ido, doutor. 2005 o senhor sabe da história. Não era pra ter ido, não. Tomaram 4-0. Eu lembro do primeiro jogo, vocês comendo no caldeirão. Vocês estão querendo que é pra ir pra Nuí, mas eu vou almoçar com o Mateuzinho, meu filho. Parabéns, meu filho Mateuzinho. Papai te ama, vou te encontrar agora, filhão. Eu te amo. Parabéns, seu cavalo. Matheus, é nóis. Parabéns pro Mateuzinho, pra Malvinha, pra todo mundo. E é isso, gente. Acabou por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã muito mais jogo aberto às 11 da manhã aqui na Band. Agora tá chegando o Neto e os donos da bola. E é isso, né, minha gente? Tchau, beijo. Se cuidem. Vai, Corinthians!